Se você acompanha futebol, com certeza você está acompanhando a ascensão notória do garoto Estevão na equipe do Chelsea, não é mesmo? E quem é Estevão e qual é o efeito Estevão? É sobre isso que nós vamos debater, adentrar e refletirmos juntos nesse vídeo. Portanto, já deixa o like porque nos próximos minutos você vai ficar sabendo qual é o efeito Estevão e como a geração Z pode se beneficiar ou pode usufruir deste mesmo efeito. Então vamos lá, quem é Estevão? Estevão é um garoto, também assim como o Endrick, é um garoto prodígio. É um garoto que, mesmo com pouca idade, ele já demonstra um alto potencial. Ele já demonstra uma habilidade fora da curva para outros garotos da mesma idade. Foi o que fez com que acontecesse com ele um pouco do mesmo do que aconteceu com o Endrick. Inclusive, se você não assistiu o efeito Endrick, eu tenho um vídeo já postado sobre isso, tá? Vou deixar aqui no card para após esse você ir assistir. O que aconteceu entre eles dois foi algo bem semelhante. Mesmo o Palmeiras sendo uma das maiores equipes do Brasil, a segunda maior equipe de São Paulo, né? Tendo uma condição e um cacique financeiro para ir atrás e investir em ponta direita de mais qualidade. De mais qualidade eu quero dizer alguém que já se provou o que pode fazer, alguém que já é consolidado naquela função, naquela área, alguém que já tem experiência. Mas o Palmeiras também resolveu investir num garoto da base, que com os seus 16 para 17 anos ele já destruía, era como se fosse um adulto jogando na base, com a mesma idade dos jovens da base. Ah, isso pode acontecer? Pode. É raríssimos os casos, né? Mas podem acontecer, beleza? E isso aconteceu com o Endrick e isso aconteceu também com o Estevão. Dito isso, o garoto despertou o interesse de várias equipes da Europa. Como sempre acontece, as equipes europeias elas tentam minerar aquilo que tem de melhor, né, nos países da América Latina, quer seja Uruguai, né, quer seja Argentina, quer seja Venezuela, quer seja Colômbia, quer seja Brasil. Quando você vai para a Premier League ou aquelas ligas onde roda muito, milhões e milhões de dinheiro em contratação da Europa, você vai sempre ver no elenco um uruguaio, um argentino, um brasileiro, um venezuelano, um colombiano, porque eles sempre estão à caça, à procura desses talentos. E o que eles procuram é garotos prodígios, né? Pode até não ser o craque, mas vai ser um garoto que, no mínimo, ele vai conseguir usar muito bem como moeda de troca. Ele vai conseguir valorizar o valor desse jogador e se beneficiar com isso também. No mínimo, no pior dos casos. Então, assim, várias equipes teve interesse no garoto e depois de muita negociação, depois de muita análise, depois de muita conversa, ele resolveu ir para o Chelsea, equipe da Premier League. O Chelsea ele é uma equipe de primeira prateleira da Premier League. Só que, assim como o Manchester United, né, Red Devils, o Red Devils também é de primeira prateleira. Porém, ele está numa fase em que os seus resultados, há um tempo, já há alguns anos, que o Manchester não fica lá nos top 5 da Premier League, que não vai bem na Champions League, que não angaria algum troféu, algum título, nem que seja da Copa Inglesa, de nada. Então, assim, é da primeira prateleira. Só que os resultados atuais são de equipes que estariam na segunda prateleira. E esses dois casos em específicos, do Chelsea e do Manchester United,
são praticamente os mesmos. Por quê? Porque os dois são de primeira prateleira. Porém, os resultados não estão condizendo com isso, né? Ah, não, mas o Chelsea agora está estourando. Falou bem, agora. Há um tempo atrás, o Chelsea estava com muita rotatividade do elenco. Jogador entrando e saindo, jogador sendo vendido, jogador sendo emprestado. Por quê? Porque estava sobre uma reformulação. Os resultados não estavam sendo condizentes com o tamanho e a equivalência da equipe, né? E aí nós vamos chegar nos dias de hoje em que o Chelsea ele acaba de ser campeão. O Chelsea acaba de ser campeão daquela competição europeia, em cima, inclusive, do PSG, né? Não me recordo muito bem, mas foi campeão agora com o Palmer comendo a bola, jogando muito, né? Vou botar aqui a competição na descrição, aqui no texto, para vocês acompanharem e se basearem, beleza? Acabou de ser campeão, já estava em uma ascensão, já estava em uma melhora, já estava se distanciando do Manchester United, beleza? E aí contratou algumas joias, e entre essas joias está Estevão. E qual é o efeito Estevão? E como a geração Z pode se beneficiar dele? A geração Z atualmente, ela não quer mais trabalhos CLT, ela não quer mais trabalhos convencionais, ela não quer mais passar 12 horas do dia entre a locomoção, entre a chegada até a empresa, entre a locomoção de volta, não quer mais passar esse perrengue todo para ganhar um salário mínimo. E por quê? Porque viram isso acontecer com tios, com primos, com pais, com irmãos, o quê? Passar a vida toda trabalhando CLT, adquirir bursite, adquirir dores, adquirir ansiedade, adquirir estresse, adquirir depressão e todas as outras coisas que uma rotina fadigante por anos e anos podem nos causar. E ele olha para a vida daquela pessoa e aquela pessoa mal tem uma casa própria, mal tem o carro que queria, mal consegue pagar por um plano de saúde, onde a maioria dos brasileiros não pagam por um plano de saúde, e eles viam que não houve recompensa nisso. Então o que é que eles decidiram fazer? Eu não vou viver da mesma forma. Não vou viver da mesma forma. Eu vou me resguardar, eu vou ficar na minha, eu vou estudar, eu vou ver o que é que eu posso fazer, alguma outra coisa que eu possa fazer. Eu vou esperar uma grande oportunidade, eu vou esperar algo acontecer, eu vou esperar algo melhor surgir e vir até mim, para que assim eu possa trabalhar, para que assim eu possa me dedicar a uma empresa, eu possa me dedicar a algo. É assim que a geração Z está pensando hoje em dia, né? E não que a geração Z esteja errada, porque de fato eu passei muito tempo trabalhando em CLT e eu sei que as condições são insalubres e de fato causa tudo isso que eu falei aqui para vocês na pessoa ao longo prazo. Beleza? E ainda pelo um salário mínimo, que o poder de compra do salário mínimo exclusivo hoje em dia, se for para falar a verdade, praticamente não dá mais nem para feira. Então, assim, o que o Estevão fez, que a geração Z atual brasileira pode também fazer para que ascenda de uma forma diferente, para que cresça de uma forma diferente e atinja os seus objetivos. O que foi que o Estevão fez? O Estevão foi para uma equipe de primeira prateleira. Por quê? Porque ele tem potencial para estar em uma equipe de primeira prateleira. Porém, ele não foi para uma equipe de primeira prateleira já instável. Ou seja, vou dar exemplos. Manchester City. Manchester City tem um elenco, principalmente no ataque, já fechadíssimo e entrosado. E se o Estevão fosse para o Manchester City, ele ia poder ser na reserva, assim como aconteceu com o Endrick. Liverpool. Se o Estevão vai para o Liverpool, o Estevão seria eterno reserva
de Mohamed Salah, ele iria apodrecer também na reserva, porque lá já tem um ponta direito consolidado. Deixa eu ver outra equipe aqui que o Estevão não iria bem. Se o Estevão inventa de ir para o Arsenal, o Estevão ia ser eterno reserva de Wan-Bissaka, que é o ponta direito já consolidado, né? E tido como herói pela torcida do Arsenal. Então ele foi para o Chelsea. O Chelsea é uma equipe de primeira prateleira, mas que não está tendo resultados de equipe, resultados condizentes com a equipe e o tamanho de equipe que é. O Estevão chegando no Chelsea, ele agora vai compor o elenco que vai botar o Chelsea novamente a ter resultados de equipe de primeira prateleira, de primeiro escalão. Ele vai compor, ele já está compondo o elenco, fazendo gol, dando assistência, ganhando a confiança do técnico e ganhando também a confiança e a credibilidade de todos os torcedores do Chelsea. Os torcedores do Chelsea estavam ansiando por alguém, por um jovem talento que desse uma chacoalhada, que fosse mudar a forma de jogar do Chelsea. Esse jovem foi o Estevão. E como a geração pode fazer para se beneficiar desse mesmo efeito? A geração Z viu para os tios, pais, familiares e viu que trabalhar em CLT não teve futuro, não teve benefício. Mas e se olhar por outra vertente? E se você, ao invés de entrar numa empresa de primeiro escalão que já está tudo pronto, você procurar entrar numa empresa que está crescente? Uma empresa que está subindo, uma empresa que está ascendendo, uma empresa que está precisando justamente da sua mão de obra para que o faturamento dela cresça, o faturamento dela aumente. O que é que eu estou querendo dizer? Cara, sempre tem algum mercantil, sempre tem algum negócio local na sua cidade, não importa o quão pequena seja. Na verdade, se você mora em cidade pequena, mais fácil é de conseguir esse tipo de oportunidade. Porque tem empresas grandes, negócio grande que vende muito e que não tem ainda nem Instagram na internet. E se você dissesse assim, chegasse para esse fulano, cara, se eu criar um Instagram para o teu negócio, começar a expor os teus produtos, começar a expor comentários de clientela que gostam à prova do teu produto ou do teu serviço, cara, tu vai vender 2 vezes mais. Bora fazer o teste, me dá 3 meses fazendo isso para ti, cara. Se isso funcionar, o cara vai te contratar instantaneamente. Você não vai ser um CLT convencional, você vai ter o potencial de crescimento junto com ele e você tem o potencial de se tornar sócio no negócio, dependendo de o quanto você fizer crescer, o quanto você crescer e se desenvolver junto com a empresa, junto com o negócio, junto com o empresário, junto com o influenciador, eu não sei, né, qual é o caminho que você, a vertente que você vai seguir. Mas o que eu quero dizer é que, um recado para a geração Z que me assiste, que está assistindo a esse vídeo, você pode se utilizar e se beneficiar do efeito Estevão para que você venha ascender, para que você venha crescer financeiramente. Ah, não, vou trabalhar para os outros mesmo assim. A questão não é trabalhar para os outros. A questão é que a tua fonte de renda não se faz pela empresa que você está, se faz pelo trabalho que você desempenha naquela empresa, naquela função. Ou seja, no final das contas, independente de você estar de carteira assinada ou não, você só recebe salário porque você desempenha uma função, você desempenha um trabalho, porque se você não se desempenhasse, você não estaria trabalhando. A empresa não teria necessidade nenhuma de te ter como funcionário. Então, que esse vídeo sirva para você refletir. O efeito Estevão é a porta de entrada ideal para que a geração Z comece a enxergar o trabalho por outra vertente, por outro panorama e ver, de fato,
Eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo, eu não preciso fazer aquilo que meus pais fizeram, meus tios fizeram para mim ganhar dinheiro. Mas eu tenho sim que fazer alguma coisa. Eu tenho sim que tirar minha bunda da cadeira. Eu tenho sim que haver um esforço da minha parte para que eu possa crescer financeiramente. Tranquilo? Agora eu quero saber a tua opinião. Deixa nos comentários o que é que você acha do efeito Estevão e se a geração Z pode se beneficiar ou não disso. Se você é da geração Z, é imprescindível você deixar o seu comentário o que é que você acha desse tópico e desse assunto. Tranquilo? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por me assistir até aqui. Considere se inscrever no canal e ativar a notificação para receber os nossos próximos vídeos, beleza? Fiquem com Deus e valeu!